Olá, viva, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. A partir da Paulos Livraria em Fátima, queremos levar até si tudo o que de melhor o mercado editorial católico em Portugal publica, especialmente a Paulos Editora, que seja útil, que seja bom e para aprofundar a nossa fé, mas sobretudo para nos mantermos com uma vida espiritual bem treinada. E para isso são necessários sempre boas leituras e boas obras que ajudem nesta caminhada de Quaresma que estamos a viver e que aos poucos e poucos vamos tomando consciência do que Deus quer de nós através de um caminho de conversão. Conosco teremos Raquel Dias, autora de um livro publicado pela Paulos, que são pensamentos que relatam os passos da sua conversão. Ela é uma jovem estudante de teologia, leiga, muito empenhada na sua paróquia. Tenho a certeza que não vai querer perder esta entrevista. Mas, para além disto, temos ainda várias novidades para lhe apresentar no nosso programa. O desejo é que possa continuar connosco e o convite é que fique mesmo connosco, pois temos muitas coisas belas para lhe apresentar. Raquel Dias é a minha próxima convidada, é autora do livro Renascer, do Medo à Confiança, é licenciada em Línguas Modernas, Línguas e Literaturas Modernas. Neste momento está a frequentar o curso de Teologia, o mestrado integrado de Teologia na Universidade Católica em Lisboa. Muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer, é um gosto tê-la connosco, Raquel. Eu é que agradeço o convite. Renascer, do Medo à Confiança, como nasceu este livro? No fundo, o livro tem uma série de reflexões que eu fui fazendo ao longo do meu reaproximar-me da Igreja. Eu tive mais de 30 anos afastada da Igreja. Recebeu os sacramentos, o batismo, a primeira comunhão? Recebi o batismo aos 5 anos, portanto já foi um pedido tardio da minha parte, mas fiz o batismo. Na altura estava numa escola católica e, portanto, queria, como os meus colegas, também ser filha de Deus e, portanto, fui batizada, fiz o percurso catequético com a escola, recebi o sacramento da primeira comunhão e depois eu mudei de escola e mudei-me para uma escola anglicana e acabei por perder o contacto com a religião católica e com a espiritualidade e com Deus, na realidade. Vivi a maior parte da minha adolescência e do princípio do meu ingresso no mercado de trabalho, sempre muito afastada, sempre muito focada em conseguir as coisas com aquela sensação que nós conseguimos as coisas sozinhos, não é? Somos autossuficientes. Exatamente. E depois mas no entanto ficou sempre qualquer coisa que me dizia, quando olhava para trás, que em determinados momentos da minha vida, de facto, não teria sido possível eu, por mim, ter conseguido alcançar determinadas etapas ou conseguir alguns sucessos, superar algumas adversidades. E, portanto, quando a minha irmã, uma das minhas irmãs, convidou-me para ir assistir à profissão de fé de uma das minhas sobrinhas, eu, um pouco contrariada, não pelo facto de ser a cerimónia em si, mas pelo facto de voltar à igreja, da qual eu me tinha afastado tanto, acabei por ir, claro, e encontrei uma coisa fantástica, que o discurso que eu me lembrava da igreja, que era muito mais focado no pecado e naquelas imagens do inferno, tinha sido substituído por um discurso sobre o amor e como nós podemos ser para os outros e como a nossa vida faz sentido ligada uns aos outros e que a ligação que unia todas essas vidas é Deus, não é? E, portanto, a homilia despertou a minha curiosidade, o suficiente para eu ir a mais 2 missas, e numa dessas missas ouvi falar no curso Alfa. E pensei, por que não? Não tenho nada a perder neste momento. E fui.
e durante o curso fui sentindo de facto que estava a brotar qualquer coisa em mim e que eu precisava de aprofundar estes sinais que eu não sabia interpretar. E, no fundo, o livro é um reflexo destas dúvidas que foram surgindo no meu caminho de reaproximação, que me fizeram questionar muitas coisas em relação à maneira como eu vivia a minha vida, em relação ao sentido que eu dava à minha vida. E muitas vezes era tocada por uma homilia e sentia a necessidade de escrever sobre aquilo que eu vi. Depois comecei a querer ir a congressos e a palestras e às vezes havia uma frase ou um pensamento que me fazia ficar a pensar sobre isso. E eu sempre gostei muito de escrever, portanto, a escrita, no fundo, já tinha sido outrora o meu refúgio. E ali foi a minha maneira de explorar aquilo que eu estava a sentir e que não conseguia bem explicar ou definir. E que agora é um benefício grande para tantos jovens e tantas pessoas que provavelmente passam ou estão ou irão passar por aquilo que aconteceu também na vida da Raquel. Isto é, um certo momento, desencantarem-se com a Igreja Católica e afastarem-se de Deus, afastarem-se da Igreja e da frequência da Eucaristia. E por isso neste livro podem encontrar razões que fizeram voltar novamente ao seio da Igreja e a um reencontro com Deus. Deste reencontro com Deus, houve também um reencontro consigo própria? Houve um reencontro com aquela Raquel pequenina que queria também ser filha de Deus, como todos os meus amigos na escola. E houve uma autocompreensão muito maior daquilo que eu sou, daquilo que me trouxe até aquele momento em que eu resolvi abrir o coração e não ficar com o coração fechado, como ele esteve durante tantos anos. Acho que hoje faço uma leitura de mim, mesmo em relação à pessoa que escreveu o livro naquela altura, e vejo como Deus faz tantas maravilhas em nós. Já aconteceu tanta coisa depois de eu ter-me reaproximado da Igreja, já alarguei os meus horizontes. Sinto uma vontade muito maior hoje de poder dar e ser para os outros, para a paróquia que me acolheu, para a faculdade onde estou neste momento, para os meus colegas, para os meus amigos, para a minha família, de uma maneira muito mais ou muito menos centrada em mim e muito mais centrada nos outros. Depois dos encontros do Grupo Alfa, não é? Aliás, o Grupo Alfa tem uma série de encontros que precisamente ajuda a ver algumas temáticas ligadas à fé, mas sobretudo também com exemplos muito concretos da história de quem iniciou estes encontros Alfa, com um jantar, não é? Há um jantar e depois há toda uma reflexão que ajuda as pessoas a centrarem-se novamente sobre a presença de Deus e a ação de Deus na vida dos crentes. Depois de frequentar o Alfa, como é que foi a sua reaproximação e a sua integração, nova integração na paróquia? O curso Alfa tinha uma equipa que era composta por vários casais, e não só casais, mas pessoas da paróquia de São Julião. E na altura convidaram-me, como eu, nestas partilhas ao longo do jantar, vamos conhecendo melhor as pessoas e vamos falando um pouco das nossas coisas, das coisas que nós gostamos de fazer. E eu disse que gostava de cantar, que toda a vida tinha estado em coros, e eu reaproximei-me através do coro. Ou seja, o primeiro convite foi para integrar um coro da paróquia. Comecei a ir aos ensaios, comecei a sentir como, de facto, a música nos punha mais facilmente em oração. E, a partir daí, fui sendo desafiada para outras coisas. Hoje tenho a graça de estar a acompanhar jovens, precisamente pelas inquietações que eles têm, como todos nós temos. E acho que o benefício da minha recente conversão é precisamente mostrar que as dúvidas aparecem, não importa a idade.
Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde, e quando elas aparecem é bom ter pessoas com quem a gente possa falar abertamente e que nos possam, de certa forma, mostrar que há sempre uma alternativa. Quais são hoje, no que diz respeito à fé, as maiores inquietações dos jovens? Eu acho, sobretudo quando os jovens chegam às universidades, aqueles jovens que, por exemplo, sempre viveram no mesmo bairro, sempre tiveram os mesmos amigos, sempre foram à catequese, alguns dos quais agora escolheram como cursos universitários a área das ciências, não é? São confrontados com todo um universo de pessoas não crentes e que questionam a fé destes jovens e que usam a própria ciência como contraponto da fé. E tivemos várias conversas até o ano passado no nosso grupo de jovens sobre o facto de que a ciência e a fé não são de todo incompatíveis, antes pelo contrário. E o testemunho do jovem pode ser mostrar isso mesmo, que é ele acredita naquilo que consegue provar através das experiências e que são de facto comprováveis, mas também nada disso impede a ligação com algo que seja transcendente a isso. No fundo, a ciência é o homem a descobrir-se a si próprio e a alcançar, poder ir um pouco mais além no conhecimento. Basta que não se ponha no lugar de Deus. Exatamente. Porque quando a ciência, ou o homem, através da ciência, se põe no lugar de Deus, vem daí tantos disparates para o mundo inteiro que só faz mal a todo o mundo. Claro que sim. E o que é que os jovens esperam hoje mais da Igreja? Eu acho que os jovens continuam à procura de uma igreja que os acolha e que ouça, que saiba ouvir. Porque acho que, mesmo em relação a nós adultos, às vezes temos mais facilidade em falar e muito menos facilidade de ouvir. E eles precisam de ser ouvidos. Nós vivemos num mundo que muda depressa demais. Aquilo que era válido há 10 anos já foi ultrapassado hoje. E, portanto, eles precisam de alguém que os acompanhe nesse processo. E acho que a coisa que eles mais pedem, sobretudo, é que as pessoas tenham a transparência de poder falar das coisas e descodificar as coisas para que eles compreendam, para que eles se sintam parte integrante desta família maravilhosa e possam apreciar as graças que Deus derrama sobre nós diariamente e nós nem nos apercebemos. Certamente que no seu processo de reaproximação à Igreja houve muitas dúvidas, muitas questões, muitas perguntas que se colocou. Onde foi encontrando respostas e como é que essas dúvidas começaram a desvanecer-se? As dúvidas não desvanecem por completo. Eu ainda hoje há momentos em que nós temos adversidades e passamos por momentos de prova em que eu muitas vezes digo a mim própria, a tua fé às vezes ainda é tão pequenina, porque falta aquela parte do confiar. E às vezes o confiar é aquela barreira que nos faz precisamente levantar as dúvidas, não é? É confiar que Deus cuida de nós acima de tudo e, portanto, aquilo que agora parece não ter solução vai se resolver de alguma maneira. E, portanto, acho que as dúvidas vão se dissipando em relação a algumas coisas. Acho que o curso de teologia também teve uma grande influência nisso, até porque ajudou-me a consolidar a minha fé, no sentido de também me dar algum conhecimento, porque, vamos ser práticos, eu tinha tido a catequese até à primeira comunhão, portanto, não tive o amadurecimento na fé e sozinha não era capaz de o ter. E a entrada para o curso de teologia aprendia-se um pouco com este desejo de conhecer este Deus que me arrebatou, não é? E, portanto, as dúvidas vão se dissipando
na medida em que também eu vou tendo acesso a mais informação, vou-me apaixonando mais pelas escrituras, vou descobrindo portas e janelas por trás daqueles versículos que nós lemos num dia e faz sentido para determinada coisa e passado um mês lemos os mesmos versículos e abre-se toda uma porta diferente. Portanto, eu aprendi a agarrar muito à palavra de Deus como meio de amadurecer a fé, como meio de lutar contra as minhas resistências, às vezes, no confiar, o tal medo à confiança, não é? Aquela barreira que às vezes nos impede de andar para a frente. E, de facto, acho que a palavra de Deus tem em si as respostas que nós procuramos. Às vezes precisamos é saber encontrar as chaves para poder ler e compreender aquilo que Deus nos vai pedindo em cada momento. Por isso o título do seu livro, Renascer do Medo à Confiança, é autobiográfico. De certa forma, que sim. renasceu do medo sem Deus à confiança com Deus. Exatamente. Fica aqui então a sugestão. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Assim, querido telespectador, aconselho vivamente esta obra, Renascer do Medo à Confiança. Um livro pequenino, mas grande, muito grande. Aliás, já deu para perceber isso através desta conversa que tivemos com a Raquel Dias. Convido a continuar connosco, pois temos ainda mais novidades para lhe apresentar. Como prometido, tenho 3 propostas de leitura para lhe apresentar neste nosso programa. O primeiro deles chama-se Nossa Senhora e a História de Portugal, Alianças com Santa Maria, de Dom Francisco José Senra Coelho, da Paulus Editora. Esta obra já vai na 2ª edição. Dom Francisco José Senra Coelho é bispo auxiliar da Arquidiocese de Braga, professor de História da Igreja, um homem muito ligado à história da Igreja, com uma grande investigação feita, e quis presentear-nos com esta obra, depois do centenário das aparições em Fátima, que de facto ajuda-nos a perceber como Portugal é de facto um país de terras de Santa Maria. E ele faz-nos perceber que ao longo da história de Portugal, os reis fizeram 7 alianças com Nossa Senhora. Isto é, nos momentos mais importantes da história de Portugal, Nossa Senhora está sempre presente. E associada a essas alianças que foram feitas entre os reis, em nome do povo, com Nossa Senhora, há sempre também a construção de um monumento para agradecer, para dar graças a Deus por algo que nos foi concedido através da intercessão de Nossa Senhora. Então temos aqui um belíssimo livro, não só pelo texto, mas também pelas ilustrações que tem, e que no final há um apêndice com os textos das consagrações dos bispos portugueses a Nossa Senhora. Por isso tenho a certeza que, se tem curiosidade pela história, se tem gosto pelas leituras sobre Nossa Senhora, encontrará nesta obra uma boa referência e uma boa leitura. O segundo livro é um livro mais académico, um livro com outro peso, chama-se Sacra Página, Textos e Imagens das Bíblias Portáteis do século XIII, pertencentes às coleções portuguesas de Luís Correia de Sousa. É, de facto, uma obra de grande prestígio e que nos fala sobre as Bíblias portáteis do século XIII que estão presentes nas várias coleções em Portugal. Porquê Bíblias portáteis do século XIII? É que o século XIII é um século que marca a diferença, sobretudo no que diz respeito à Bíblia. Esta já não deixa de ter dimensões grandes, enormes, feitas pelos copistas, os monges copistas, mas passam as Bíblias a ser de formato transportáveis, isto é, portáteis, formatos mais pequenos que poderiam ser levadas e juntamente com os nobres ou até mesmo com os religiosos e os bispos, transportadas para qualquer lugar, levando assim consigo as Bíblias para qualquer lugar. Antes, pela dimensão que elas tinham, era difícil poder levar a Bíblia para onde quer que fosse. Hoje nós com o telemóvel levamos a Bíblia e temos a palavra de Deus à distância de um clique. Mas antes do século XIII isso não acontecia dessa forma. Por isso, o século XIII é um século que marca ali a diferença em que as Bíblias se tornam
tornam portáteis e que são enriquecidas também com belíssimas iluminuras. Então, nesta obra, Sacra Página, o autor, Luís Correia de Sousa, fez primeiro uma apresentação do que são as Bíblias com iluminuras do século XIII, quais são essas Bíblias que estão presentes, ainda que não tenham sido feitas em Portugal, tivessem vindo sobretudo de França, mas como é que vieram parar a Portugal e que hoje fazem parte de várias coleções privadas e algumas públicas, não só a beleza das iluminuras, mas também os textos contidos dessas mesmas Bíblias. E por isso enquadra todas as iluminuras, a história das Bíblias e, sobretudo, neste século em que elas se tornaram portáteis. Depois, temos iluminuras de cada uma dessas Bíblias, são cerca de 70 Bíblias, e para além das iluminuras, com os textos que estas páginas, que as iluminuras estão inseridas nessas mesmas páginas, para além disso, depois, no final, acaba por ter um catálogo extensivo dessas mesmas Bíblias e depois 2 apêndices. Um apêndice sobre os temas e os autores e depois sobre o programa iconográfico. A última obra que vos desejo apresentar é para os mais novos, para os mais pequenos, chama-se A História da Páscoa, da editora Educação Nacional. É um belíssimo livro ilustrado, com belíssimas ilustrações, que narra a história da Páscoa. Isto é, desde Jesus no Horto das Oliveiras, no Jardim do Getsémani, até à ascensão de Jesus, vai acompanhar a história de Jesus no tempo da Páscoa, quando ele se prepara para viver não só o momento da sua paixão, morte e depois ressurreição e, finalmente, a ascensão aos céus. Por isso fica aqui também uma belíssima proposta de leitura para os mais pequenos, para que os mais pequenos possam conhecer a história da Páscoa e, assim, acompanhar a vida litúrgica da Igreja neste tempo. E por hoje ficam aqui as sugestões de leitura. Espero que alguma lhe tenha agradado para si ou até mesmo para aconselhar a outras pessoas, sabendo que as podem encontrar não só nas livrarias Paulos ou em qualquer outra livraria. Até já! Queridos amigos, Livros com Fé desta semana fica por aqui. Foi um prazer, foi uma alegria ter estado na sua companhia. Prometemos voltar na próxima semana com mais novidades e com a entrevista ao Padre Carlos Pinto, que é autor da Via Sacra com um Desconhecido, que a Paulus Editora publicou, e com ilustrações de Mário Linhares. Teremos uma conversa certamente muito agradável para ajudar-nos a compreender como é que ele foi tecendo as meditações desta Via Sacra, que estou certo vai querer conhecer. Mas isso será na próxima semana. Até lá, convido a visitar uma das nossas livrarias, Paulus, aqui em Fátima, ou em Lisboa, ou até mesmo no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola, se anda por esses lados, e sempre, em toda a hora, em todo o momento, no portal Paulus Editora, onde pode encontrar mais novidades, o nosso catálogo, as nossas iniciativas. Visite-nos, teremos muito gosto em poder ir ao seu encontro. E escreva-nos alguma pergunta, alguma opinião, alguma sugestão para o nosso e-mail livroscomfé@paulus.pt. Desejo-lhe continuação de um bom caminho de Quaresma e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.